Olá, raios de sol! Olha eu aqui de novo, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, arianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue somente o que for para você, ok? Na descrição do vídeo você encontra o nosso Instagram, @irradiar_se. Também encontra o nosso e-mail de contato e o nome dos oráculos que eu vou utilizar aqui na leitura. Se você é novo por aqui, é muito importante a sua interação, curtindo, comentando e compartilhando. Também é muito importante que você assista até o final, para que você receba e compreenda todos os conselhos e direcionamentos. E aproveita, se inscreve, ative o sininho de notificações e vem fazer parte da nossa família, ok? Então vamos dar início à leitura. Vou começar com esse oráculo que traz a energia das fadas, dos anjos, arcanjos, das sereias. E vamos ver aqui qual é a sua energia inicial, qual é a sua afirmação de poder para esse mês que está se iniciando. Vamos lá. Me sinto equilibrada. Deixa eu ver. Vamos lá. Olha que linda a carta. A afirmação. Me sinto equilibrado, equilibrada. Tudo está calmo e sereno. Tudo está equilibrado e em seu devido lugar. Eu paro para ouvir e me centrar antes de continuar nadando. Porque aqui na imagem é uma sereia, por isso nadando, né? Mas aqui então, vocês com uma energia de muita calma, de muita tranquilidade no agir, no pensar, sabe? Vocês pensando, sendo cautelosos ao agir, pensando realmente se devem ir por um caminho ou não, sabe? Preferindo se manter equilibrado, calmo, por mais que as circunstâncias se desequilibrem. Você entende aqui que você também ficando desequilibrado não vai ajudar nada. Então você aqui agindo até com muita maturidade, né, ariano? Você confiando na vida, confiando no universo, entendendo que tudo tem um porquê, tudo tem um significado e que tudo é passageiro, tudo é mutável, tudo tem uma solução, né? Você procurando inclusive agir com justiça, sendo justo consigo e com os outros. É uma energia linda, tá? Aqui, de repente, como fala do equilíbrio, pode ser o equilíbrio entre a razão e a emoção, tá? Você sabendo quando agir racionalmente, quando ouvir suas intuições, né? De repente, como aplicar as intuições. Não, vou começar com outro oráculo, com o tarô, né? Vamos lá? Vamos ver o que mais aqui para vocês, então, arianos. Arianos que estão se sentindo equilibrados. Pode ser arianos aqui com uma rotina de meditação, né? Começando uma rotina de meditação. Ou, se você não está se sentindo assim, pode ser você buscando essa energia do equilíbrio, né? Me sinto equilibrado. Então, pode ser alguns arianos aqui buscando essa energia do equilíbrio, tá? Olha aqui, essa carta da abundância realmente fala do equilíbrio entre o sol, que representa a razão, e a lua, que representa a emoção. O sol representa o masculino, a lua representa o feminino. O feminino é ótimo, né, gente? O feminino, tá? É uma carta que traz o equilíbrio, olha aqui. O equilíbrio entre a abundância financeira e a abundância afetiva, a abundância espiritual, né? Aquela tríade do equilíbrio emocional, mental, físico e espiritual, sabe? Vocês buscando o equilíbrio em todas as áreas. Vocês agindo com calma, com cautela, sabe? Preocupados em dar passos que sejam certeiros, que sejam concretos, do que construir castelos de areia, né? Não adianta chegar lá na frente e perceber o quanto você perdeu ao longo do caminho, né? E vocês preocupados em caminhar com consciência, né? Mais do que com pressa, mais do que com rapidez, tá?
Vocês aqui libertando expectativas, sonhando com o futuro. Essa carta traz também a reflexão de você não projetar no outro a necessidade, a obrigatoriedade de corresponder ou de te fazer feliz. Corresponder às suas expectativas ou de te fazer feliz. Ninguém veio para te salvar. As pessoas estão aqui para contribuir na sua vida, sim, mas ninguém tem a obrigatoriedade de te salvar ou de corresponder às suas expectativas, assim como você também não tem a obrigatoriedade de salvar alguém ou de corresponder às expectativas de alguém. Então, você deixando de lado também algumas expectativas, algumas projeções que você fazia em relação ao outro e em relação aos relacionamentos, ok? Você colocando-se em primeiro lugar, entendendo que você precisa estar bem e equilibrado para que todo o restante aconteça. E você se permitindo essa pausa. Lembrando que se você não está nessa energia, entenda como é necessário que, é aconselhado que, né, que eu entre nessa energia e que eu trilhe esse caminho. Logicamente, se você ressoar, tá? Vamos ver o que mais aqui para vocês. Outra carta que fala de integração do masculino e do feminino. Você, da emoção e da razão, da completude, da união dos opostos, tá? Olha só, gente, a primeira carta falou de equilíbrio, duas cartas aqui que falam de equilíbrio, tá? Realmente, vocês aqui, no caminho do meio, né? Vocês analisando os dois lados da mesma moeda, vocês não tomando algo como uma verdade própria, uma situação, seja de uma situação de uma pessoa, porque você sabe realmente que sempre tem esses dois lados de uma mesma história, né? Tem até quem diga que existe 3 lados, né? O que eu vi, o que você viu e o que realmente aconteceu, né? Porque a gente sempre tende a ver de acordo com o nosso ponto de vista, óbvio, mas de acordo também com todas as crenças, todas as influências que nós vamos acumulando ao longo da vida. Então, uma mesma informação chega para mim e para você de forma completamente diferente. E assim para todo mundo. E você aqui, Ariano, vejo você buscando realmente o caminho do equilíbrio, o caminho do meio, o caminho, assim, fora dos opostos, sabe? Você no eixo, buscando o eixo da sua vida, seja no trabalho, seja nos relacionamentos, seja na vida espiritual. Olha aí, você sendo mestre de você mesmo, conectado com as suas intuições. Para alguns, isso daqui pode... Eu sinto que representa vocês, ok? Mas para alguns pode ser que vocês tenham alguém na vida de vocês que auxilia muito, que dá conselhos preciosos, que é como se fosse um oráculo na vida de vocês, ok? Mas veja que você realmente olhando com sabedoria, com filtro, mas é um filtro bom, não é um filtro negativo, entende? É você conseguindo ver as situações além do que elas se mostram aqui. Você olhando para a vida com calma, você buscando romper, olha aqui, velhos condicionamentos, velhas estruturas, velhos comportamentos, velhas relações. É como se a vida tivesse te dado um chacoalhão, tirou, abalou o que você acreditava como certo. Para alguns pode ser que o rompimento de um casamento aqui, de um relacionamento, ou de uma parceria, tá? Ou de um emprego estável, ou de uma relação familiar, tá? Rompimentos aqui. Houve algo aqui aconteceu na vida de vocês que balançou as estruturas, que trouxe à tona, quase que te obrigou a agir dessa nova maneira, de buscar essa nova maneira, de olhar para a vida, de olhar para as circunstâncias, de olhar para as pessoas, entendendo que tudo tem 2 lados e 2 medidas, tá? Às vezes mais, né? Tem quem diga que 1 mais 1, quando se fala de universo e de espiritualidade, 1 mais 1 é sempre mais que 2, ok? Ó, embaixo a carta do sucesso. Se você seguindo por esse caminho da união dos opostos, entendendo a lei dos contrastes, né? Sabe a lei do contraste? Que você experiencia o que você não quer para que você tenha certeza do que você quer? Alguns passando por isso. Vocês foram de uma polaridade para outra e agora vocês estão realmente equilibrando e pegando novamente o rumo, né? A estrada correta e mais adequada para a sua evolução.
Vamos ver aqui o que mais. Leveza, tranquilidade, fluidez, vocês realmente entrando no fluxo novamente da vida, né? Por isso aqui nós temos duas cartas que falam de opostos, né? Uma representando um oposto e a outra representando o outro. Ou seja, pode ser que alguns aqui estavam muito na matéria ou muito no espírito e foram... Eu sinto aqui, por exemplo, alguém que vivia muito de forma material, foi obrigado a ir para uma vida muito espiritual e agora você está encontrando o equilíbrio entre as duas vidas de forma... entenderam, né? Você conseguindo ir pelos dois mundos, pelas várias camadas da vida de uma forma mais equilibrada, mais quase que guiada, assim, sabe? Também de caminhos abertos, né? Uma carta também que fala de caminhos abertos. Você se sentindo em casa, você se sentindo capaz, você sentindo que você está no lugar certo, na hora certa, do jeito certo, pro que sua alma quer experienciar. Que consciência, hein, Capricorniano? Que consciência! Isolamento glacial. Para alguns aqui, cura. Olha só, outra novamente uma carta de ruptura. Rompendo velhas estruturas, rompendo velhos comportamentos. Duas cartas de ruptura, olha aqui. Tá? Uma ruptura externa, uma ruptura de algo que era externo, que era uma segurança, uma ilusão de segurança externa. E você rompendo também internamente, você rompendo camadas de dor, de sofrimento, de ilusão internas, tá? Essa carta também fala da cura através do choro, tá? Através da limpeza do emocional, tá? Seu emocional estava muito estruturado, eu sinto aqui, de repente, ou você tinha visões muito estruturadas ou pensamentos muito estruturados que estavam servindo como barreiras para você. E agora você está sendo, ou foi, ou ainda está sendo quase que obrigado a se renovar constantemente para conseguir sair dessa situação, tá? Conseguir romper com essa situação aqui de sofrimento, tá? Muitas vezes você se sente em dúvida de qual caminho seguir, mas você logo percebe que não há tempo para você ficar se questionando, você tem que caminhar. E é o que você tem feito, caminhando, tá? Buscando sempre ser justo, íntegro, primeiro com você, depois com os outros. Entendendo que primeiro você precisa focar no seu bem-estar, né? Deixando para trás o peso de corresponder ou de salvar a vida de alguém, tá? Enfim, vamos ver o que mais aqui. Linda a energia de vocês, arianos. Linda! Segurança. A segurança, gente, ela traz o quê? O equilíbrio, né, primeiramente, entre a água e a terra, né? A água representa as nossas emoções. A terra é o racional, é a razão, é o instinto, tá? Então, você realmente numa fase muito equilibrada da sua vida, tá? E isso vai abrir muitas portas, isso vai trazer muitas respostas, já está trazendo para você, tá? E vejo você realmente focando agora, finalmente, a sua energia na medida certa. É como se você tivesse aprendido a caminhar pela vida de uma forma certa, na medida certa, do jeito certo. Certo, sempre entre aspas, tá? Mas do jeito que funciona melhor pra você, ok? E você realmente se direcionando a ter uma vida assim, a daqui pra frente agir assim. Pode ser alguns aqui trabalhando a mediunidade, tá? Alguns aqui com capacidades psíquicas muito afloradas, tá? O que mais? O sol e o vento. O vento aqui às vezes fala de tempestade, mas o vento também é a fluidez. O ar é a fluidez, o ar é a liberdade,
O ar é a resiliência, que consegue contornar os obstáculos, que não consegue, não pode ser aprisionado. Veio para ser livre, veio para fluir. O ar, ele nos lembra também da efemeridade, não sei se existe, mas deixa eu tentar encontrar outra palavra, mas das coisas serem passageiras, tudo passa, tudo é cíclico, né? E você compreendendo isso, você fluindo pelo caminho certo, pela direção certa, tá? Uma direção luminosa, uma direção de progresso, de criatividade, de vida, outra carta que fala de fluidez, outra carta que fala de abundância, outra carta que fala de bem-estar, que fala de abundância em sentimentos, tá? É a carta de Oxum, a carta da vitória no fundo. Uma energia linda pra vocês, né, gente? Uma energia linda. Essa aqui é uma boa vida, é um período onde tudo tá certo, onde você entende que tudo tá certo, mesmo não estando da forma que você queria, você entende que tá tudo certo. Sabe? O que mais? A carta da raposa, que nos fala de ser auspicioso, de planejamento, de astúcia. Você com projetos materiais, você pensando em empreender, você pensando em comprar algo, você se planejando para comprar algo de repente, tá? Aqui na carta, no fundo, saiu a carta das falsidades, tá? Que fala da autossabotagem, fala das pessoas falsas, mas também fala da nossa força, né? Olha a força que o urso traz, olha a proteção que o urso traz, ok? Você aqui buscando forças em você mesmo, buscando forças nos seus guardiões, você buscando a sua força. O urso também fala daquela nossa força instintiva, sabe? E é necessário aqui, porque eu vejo você planejando, vejo você fluindo, tá? É necessário aqui também, talvez aqui você se conectar com essa energia criativa, de repente, que condiz com os chakras mais básicos da matéria, né? Essa energia instintiva também, que é a energia da criação, que vem do interior da Terra pra gente. Então, você se conectar com essa energia para te ajudar a materializar seus sonhos, tá? Aqui eu vejo uma pessoa no seu caminho, tá? Pode ser você planejando junto de alguém, tá? Ou você planejando e esperando a melhor hora de agir em direção a um projeto, em direção a um novo início, em direção a uma oportunidade profissional, de repente, esperando, de repente, a pandemia passar para você empreender, lançar essa ideia no mercado, tá? Pode ser. Ok? Lindo, né? Vamos ver o que mais para vocês? O que mais, assim, a mensagem final já, né? Qual é a mensagem final para os arianos? Uma mensagem final para os arianos. Nossos sentimentos são uma ferramenta divina. Perceba o que está acontecendo neste momento com você e o que isso tem a lhe ensinar. É o que você está fazendo. Seja bom, seja ruim, eu quero aprender com a vida, né? O que isso está me ensinando. Quando você faz a sua parte, o universo conspira a seu favor e já está conspirando. Doar-se para quem não quer é perda de tempo. Abandone a necessidade de salvar alguém. Eu falei lá no início, lembra? E agora aqui no final confirmou. Ok, arianos? Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve, ative o sininho de notificações. Vem fazer parte da nossa família. Um grande beijo, arianos, e nos vemos na próxima leitura. Até lá!